Fala galera investidora, beleza? Tô trazendo aí mais um vídeo novo no canal. Tô trazendo aí o resumo dos relatórios aí de ações e fundos imobiliários. Se você gosta desse assunto, se você investe, assiste o vídeo até o final, porque além do resumo dos relatórios, pode ter informações que não constam neles e eu vou trazer isso também. E se esse conteúdo te agregar, já se inscreve no canal, aciona a notificação e fica aí por dentro das últimas notícias aí dos fundos aí. Bora lá, galera. Galera, falando da característica geral do fundo, ele tem um patrimônio líquido bom de 347 milhões. O número de cotistas ele vem crescendo, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, em mais detalhes. Só do mês passado para cá que caiu pouca coisa. E ele tem uma liquidez diária aí não muito boa, né? Diria que razoável. Você conseguiria vender e comprar sua cota tranquilo. Como eu havia falado antes, se a gente pegar ali o período de dezembro de 2020 até agora abril de 2023, 2 anos e alguma coisa, a gente vê como é que cresceu de forma abrupta o número de cotistas, né? Só nos últimos 2 meses ali que diminuiu pouca coisa. Então, assim, a galera tem confiado nesse fundo, né? Tem confiado no que ele pode entregar. Com relação aos resultados, o que eu deixei frisado em amarelo, a gente consegue ver que o lucro líquido ele foi maior e muito maior do que impostos e despesas, o que foi bom. Só que também a grana que foi separada para pagar os cotistas foi bem alta também, né? Quase perto do próprio lucro. E isso deixou o caixa desse fundo meio que de sobreaviso, né? E assim, apesar da adversidade econômica que a gente vê hoje, a inflação aí do jeito que ela tá e entre outras notícias que vão chegando, o fundo até que aguentou, conseguiu se aguentar bem. E isso a gente vê em parte a boa diversificação que ele tem. A gente vê que a maior parte do fundo ali é dividida para papel e tijolos, o que em época assim de crise dá para dar uma sustentada no fundo. Falando do posicionamento do Kisso 11, você vê que ele consegue investir em outros fundos de outros segmentos, porém não se expõe muito a nenhum deles, né? Você vê que fica sempre nessa média de 3,7, 3,5 e por aí vai. Óbvio que eu não trouxe todos os fundos dele aqui, mas por esse posicionamento que ele tem agora, você percebe que se algum desses ativos aqui quebrar, o cotista fica protegido, né? Essa dor, ela é diluída. Falando ainda com relação aos cotistas, a gente consegue ver que 94,35% está na mão de pessoas físicas, né? O que é bom. E não está a maior parte na mão de instituição ou do governo, né? Como em algumas ações, por exemplo, o caso da Positivo, que a maior demanda dela tem que esperar projetos do governo sair para ele poder estar lucrando. Nesse ponto a gente tem no Kiss 11 maior independência, né? O que é bem bom para o fundo. Com relação à yield do fundo, se a gente considerar todo esse cenário econômico que tem ocorrido aí para esses meses aí, ou até de um ano para cá, nesse período de um ano aí o fundo conseguiu ficar acima de 10 na entrega de yield dele. Teve meio que conseguiu chegar a 13,33%, o que foi razoável, né? Agora falando do desempenho do Kisu 11 contra outros indicadores, ele conseguiu ganhar uma distância boa, tanto do IFIX quanto do Suno. Lembrando que esse Suno ele é basicamente o Fix melhorado, né? E muito melhorado. Feito com cálculos novos diferentes, contando grupos diferentes de fundos imobiliários para fazer esse índice. E levando em conta isso, o que o 11 performou bem. Agora, em conformidade com o que eu falei lá no início, sobre os cotistas estarem aprovando o desempenho do Kisso 11, foi convocada uma assembleia para estar votando sobre as demonstrações financeiras até o período de dezembro de 2022 e uma parcela equivalente a 3,99% dos cotistas de cotas emitidas no caso do fundo compareceu para votar. 2,09% aprovaram o desempenho do fundo nesse período. Então é isso. Vou deixar aqui
consideração sobre esse ativo. E aí você faz a sua análise com calma, verifica todos os pontos e vê se vale a pena entrar na operação. Lembrando que não é uma recomendação nem de compra e nem de venda. Bons negócios aí, galera.